Primeira participação do Dr. Álvaro nesse ano de 2022. Feliz ano novo, Dr. Álvaro, em primeiro lugar. Sempre um privilégio tê-lo com a gente, principalmente nesse momento que ainda, convenhamos, tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Essa tal dessa variante Ômicron pegando muita gente aqui nos Estados Unidos, na Europa, 1 milhão de casos em um dia só, negócio inimaginável que aconteceu. E muita gente no Brasil, doutor, com essa dúvida de saber se está com a Ômicron, se está com qualquer outra variante do coronavírus ou se está com uma gripe. Quando, doutor Álvaro, é o momento de falar assim, vou ao médico, vou ao hospital, vou a uma clínica me testar, enquanto, fico em casa, espero passar, tomo ali um remedinho ou outro e vamos nessa. Doutor, bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Barão, bom dia para Ellen, feliz ano novo para todo mundo, muita saúde aí nesse ano de 2022. A gente começa o ano falando de novo de Covid, de vírus respiratório. A gente queria que não fosse a realidade, mas como você bem colocou, Barão, ontem a gente viveu um dia recorde de casos nos Estados Unidos, né? Essa variante Ômicron, ela é muito mais transmissível. Para os ouvintes terem ideia com relação à transmissibilidade, Barão, se especula que a Ômicron é tão transmissível quanto o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa que ela tem uma das doenças que tem maior índice de transmissibilidade, né? E aí, paralelamente a esse cenário de uma variante mais transmissível, o Brasil ainda vive uma epidemia extratemporal, fora de época, de vírus respiratório de influenza. E para piorar mais ainda o cenário, são doenças muito parecidas com relação aos sintomas. Barão, é impossível você falar, hoje eu tô com a garganta doendo um pouquinho, com dor no corpo, isso é influenza. Eu perdi o olfato paladar, isso é Covid. Então a gente está vendo as pessoas se confundirem. Não dá para dizer se é influenza ou Covid só por sinais e sintomas clínicos. Tem que testar. Só que também está vivendo um fenômeno que as pessoas estão indo para o pronto-socorro e só é para ir para o pronto-socorro, Barão, Ellen e ouvintes, quando vocês tiverem sintomas de falta de ar, uma febre muito alta, desconforto para respirar. O melhor cenário tá com sintoma respiratório, não tem sintoma de gravidade, procure se testar, não necessariamente ir no pronto-socorro, um teste de farmácia, ou mesmo telemedicina, para entender melhor se é Covid ou não, respeitar o isolamento e não entrar em contato com pessoas se você tem sintomas respiratórios. Na prática é até difícil a gente fazer isso, porque até nas farmácias os testes, o agendamento, tá complicado pelo volume de testagem que está acontecendo nas últimas semanas, né? Doutor Álvaro, você falou sobre essa dificuldade da gente conseguir fazer um diagnóstico, sobretudo agora que a gente está vendo que está faltando teste nas farmácias, né? E os pronto-socorros, os hospitais, as UBSs em todo o país estão ficando muito lotadas. E nesse momento, justamente, a gente ouve falar da tal da flurona. Isso é novidade? Vocês clinicamente já tinham ouvido falar? Por que a gente está falando disso agora? Olha, ela é muito mais uma curiosidade do que propriamente uma preocupação, né? Porque, vamos explicar para os ouvintes o que é essa flurona, né? Influenza de flu e corona de corona. Então, são pessoas que pegam os dois vírus ao mesmo tempo. Só que, como na maioria das vezes, as pessoas, pelo menos no nosso cenário aqui do Brasil, tem uma cobertura vacinal boa, as pessoas estão imunizadas, elas podem até pegar a doença ao mesmo tempo. Mas os sintomas, não é porque se pegou os dois vai ter sintoma mais grave. A maior parte dos casos que a gente viu em alguns países do mundo, em alguns dados lá de Israel, mostraram que as pessoas têm um teste positivo para os dois vírus, mas tem uma evolução branda, benigna da doença, mesmo da associação. Então é muito mais uma curiosidade que tem sido explorada propriamente pelos meios de comunicação do que uma preocupação, né? Ter as duas coisas vai ter uma chance maior de evoluir para intubação, para ir da UTI, né? Então, é porque circulam os dois, as pessoas estão pegando até os dois ao mesmo tempo, né? Porque são vírus de transmissão respiratória, você pode pegar um, pode pegar o outro também, né? Doutor, os testes estão sendo muito, digamos assim, difíceis de serem feitos, né? O senhor falava sobre as filas, ou seja, está demorando um pouco, isso não só aí, mas aqui também. As filas daqui, inclusive, bem maiores. Dá para ter certeza que o que tem de Covid hoje, com essa Ômicron no Brasil, é um número, digamos, confiável? Muito se fala sobre esse crescimento da gripe, né? E digamos que a Covid não está tão na crista da onda, mas a gente continua vendo cada vez mais gente procurando teste. Dá para mensurar isso, doutor Álvaro? A Ômicron é uma realidade que está passando, distante do Brasil, como felizmente a Delta, por exemplo, passou.
ou não dá para ter essa certeza nesse momento, até por causa dessa mistura do Brasil com o Egito, sei lá dessa tal da florona. Barão, a gente não está conseguindo tabular os dados de uma forma consistente nas últimas semanas, né? Até por problemas técnicos nos sistemas de notificação do Ministério da Saúde. Eu vou dar para você a impressão de um médico clínico, eu que estou vendo esses pacientes. No dia a dia, a gente realmente viu um aumento muito expressivo de coronavírus, de Covid-19 nas últimas semanas. E um aumento muito rápido também, porque a gente estava nas primeiras semanas de dezembro com um número pouco, mesmo nos serviços de emergência, nos hospitais onde a gente trabalha aqui em São Paulo, vendo um aporte de pacientes com Covid muito pequeno. De repente a gente começa a ver um incremento de casos, assim como aconteceu lá na África do Sul, de uma semana para outra explode. Então, não dá para a gente achar que não tem Ômicron no Brasil. A questão é saber qual o tamanho, a magnitude dessa epidemia por Ômicron. Na minha opinião, vai se transformar provavelmente a variante predominante no país, se não já está sendo em alguns locais, mas a gente não tem uma capacidade em tempo real de dar esse diagnóstico genômico no nosso país, né? Mas que as coisas estão acontecendo para Ômicron também no Brasil, fatalmente estão. Nessa linha só, doutor Álvaro, é bom lembrar aqui, né, que justamente nesse período que a Ômicron está assustando, o Barão aqui contando para a gente hoje 1 milhão de casos num dia nos Estados Unidos, nós tivemos o apagão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde teve seus dados invadidos por um ataque hacker e os números que nós temos da Covid-19 no Brasil estão bastante imprecisos nesses últimos dias, né? Exatamente, Ellen. Imprecisão que é complicada, porque a gente tem que fazer planejamento estratégico de leito, de piora da pandemia, baseado nesses dados, né? Então, achar que as coisas não estão acontecendo, que é tudo influenza, não é isso que está acontecendo. A gente está vendo no dia a dia, né? E eu acho que fica um recado aí para a população que fica, meu Deus do céu, se eu pegar Ômicron, sabe qual a melhor forma de evitar Ômicron? Continuar utilizando máscara e tomar sua dose de reforço se você não tomou ainda. A gente está vendo que as pessoas que são imunizadas, elas fazem forma leve, forma branda, às vezes nem pegam doença. Então ainda é época, por mais chato que seja, lá vai aquele infectologista em 2022 falar de novo para usar máscara, de novo para tomar vacina, mas é o que a gente vê que realmente está evitando. E cuidado também, a gente viu muitos cenários, no final do ano, das pessoas que voltaram para das festas, e falaram, encontrei 10 pessoas, 15 pessoas, aí dessas 10, 8, 9 estão com Covid. A gente, antes do final do ano, falou que o ideal seria ambiente aberto, ventilado, mas infelizmente isso acabou não acontecendo. As pessoas se reuniram em lugares fechados, tiraram máscara. Então, isso está acontecendo também pelo próprio processo. A gente esperava já um aumento de casos depois das festas. Ainda tem uma variante mais transmissível, que provavelmente deve ser uma variante que está predominando no Brasil. Ainda tem influenza, aí foram 3 coisas ao mesmo tempo que a gente não esperava, né? Doutor, já está voltando agora, digamos assim, esse período, tem muita pergunta aqui do senhor. Por exemplo, hoje tem essa consulta pública envolvendo a vacina para criança a partir de 5 anos de idade, que já foi aprovada pela Anvisa, já está sendo oferecida há muito tempo aqui nos Estados Unidos, na Europa, não há nenhuma informação de caso grave de reação. Tem muito pai desesperado. Eu conversei com vários que tiveram a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos para tomar dose da vacina, claro, dinheiro, uma situação pequena, específica, mas enfim. Para quem está ouvindo a gente agora, né, doutor, imagino que está ansioso para dar a dose, oferecer a dose para o filho, para a filha. O que o senhor tem para falar? Olha, tem bastante coisa para falar, Barão. Primeiro, que os pais, eles tem uma preocupação genuína com a saúde dos filhos, né? Acho que isso todo mundo sabe, mas a ciência é muito clara com relação à imunização para crianças, especialmente com a vacina da Pfizer, que é aprovada. Os estudos publicados em várias editoriais importantes, científicos, não é a ciência que está falando. Os eventos adversos, Barão, graves, eles são raríssimos, raríssimos. Semana passada, uma publicação bastante interessante colocou na França um aumento expressivo de crianças internadas com forma grave de Covid. E adivinha, Barão, que crianças eram essas? As crianças que não eram vacinadas ou que tinham um regime de uma dose só. Então, mostrando que também para a criança, a vacina tem uma proteção contra a forma grave. Então, a gente não pode pagar o preço de ter uma taxa de internação de crianças muito alta, se eu posso evitar isso com uma vacina que é segura, e que a maior parte dos eventos adversos, Barão, dor, febre,
as mães já estão acostumadas a levar as crianças para tomar vacina e ter aquela febrinha, aquela dor no local da aplicação. E a gente está falando também, além da segurança para crianças, em diminuição de internação de gravidade, a diminuição da circulação de vírus, a diminuição de surto nas escolas, mais segurança para o retorno das atividades escolares, diminuição da transmissão para outra. A criança não é vacinada, a criança pega, passa para outras pessoas, diminuição da circulação viral. Então são muitos fatores que vão dizer sim, 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 vacine, versus quase nenhum fator coloca um caráter proibitivo para essas vacinas para as crianças. Então os pais tenham confiança sim, quando essa vacina começar, é importante imunizar a criança, a vacina é segura, a vacina é eficaz, e a vacina é importante como estratégia do controle da pandemia também. Doutor Álvaro, tem muitos pais nos ouvindo nesse momento e com a dúvida do seguinte: está sendo colocado aí nessa audiência pública que está acontecendo nesse momento a necessidade de você ter uma recomendação médica para vacinar seu filho. Como infectologista, você vê essa necessidade? Porque a gente tem uma série de outras vacinas que estão no calendário tradicionalmente que você não tem que levar uma prescrição do seu médico para tomar. Olha, Ellen, com todas as evidências que a gente tem de todo o calendário vacinal no Brasil, para as vacinas consagradas já aprovadas, e também não significa que, por ser uma vacina nova, ela não foi estudada, não foi colocado todos esses trabalhos, que, assim, inclusive até com publicações de vida real lá nos Estados Unidos, com relação a segurança, eficácia, assim, mostrando que não tem problema. Então a gente vê desnecessariamente essa questão de você ter que ter uma prescrição médica. Isso vai atrapalhar, na verdade, porque imagina só, o sistema de saúde, você tem que procurar um médico, fazer um relatório para poder levar, você está perdendo tempo. As pessoas podem diretamente tomar vacina. Não é todo mundo que tem um acesso ao sistema de saúde rápido no nosso país, de achar um médico na esquina de casa para ter que pegar um relatório. Então, é importante sim que a gente desburocratize, não tenha burocracia para ter essa vacina. Pelo contrário, que ela fique livre e rápido, para a gente fazer isso de uma maneira mais rápida mesmo, que a gente está demorando isso para as crianças, né?